Olá, meus queridos amigos, por aqui o professor Jean Carlos trazendo mais uma lição da série Luz para o Caminho, e hoje nós estamos na lição de número 9, Diante do Juiz da Vida. E o tema de hoje é muito forte, é muito importante, não saia daí. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ative o sininho para não perder nenhum estudo, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse estudo para ajudar mais pessoas a entenderem sobre esse assunto. Então vamos lá, sem perder tempo, meus queridos amigos, aqui nos tribunais humanos, aqui da Terra, você já sabe que cada detalhe, cada documento, cada testemunha, tudo é importante. Quando a vida de uma pessoa está em julgamento, nada pode ser considerado pequeno demais. E assim como aqui na Terra nós temos os nossos tribunais, nós também temos um tribunal celestial, muito organizado, onde todas as pessoas vão comparecer diante do tribunal de Deus. E esse não será um julgamento coletivo, mas um julgamento individual para cada pessoa. Talvez você esteja se perguntando, será que eu estarei nesse juízo? Essa não é a pergunta que devemos fazer, porque todos nós estaremos lá. Ninguém vai escapar do tribunal de Deus. Opa, não é para assustar, ok? Mas qual será a nossa condição diante desse tribunal? Como nós estaremos lá? Vocês se lembram bem da história de Belsazar, rei de Babilônia? Se lembram? Essa história mostra para a gente que ninguém está acima do juízo de Deus. E aqui nós temos um exemplo claro, porque o rei da Babilônia estava numa noite muito animada, muito feliz, era festa maravilhosa, sim, muita arrogância, muito desprezo pelas coisas de Deus, e Deus então declarou o fim do seu reino. Talvez você, lendo essa história, não imagine a importância desse juízo de Deus para Belsazar, porque na época ele era muito mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos hoje. E Deus disse: você foi pesado e foi achado em falta. O pesado aqui é medido, é julgado. A mensagem foi clara para o rei de Babilônia. A mensagem também é muito clara no sentido de que ninguém escapa ao juízo de Deus. Por mais que se sinta poderoso e que tenha tanto poder aqui nesse planeta, Deus vai julgar todas as pessoas, políticos, governantes de um modo geral, militares, sim, todas as pessoas, desde aquelas consideradas pequenas até aquelas consideradas maiores. Então o estudo de hoje é um convite à reflexão. Como está o meu preparo hoje? Eu estou preparado? Eu estou estudando a Bíblia, eu estou buscando entender esse assunto, eu estou buscando compreender quais são os critérios do tribunal de Deus, ou eu estou, deixa para lá esse assunto, vejo depois, hein? Será que você está interessado ou interessada em saber de verdade como é o juízo de Deus? Se sim, então permaneça, porque nós vamos entrar fundo a partir de agora nesse tema. Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta reflexiva. Quem vai comparecer diante do tribunal de Cristo? Leia em sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Será que nesse texto a Bíblia está ensinando que o juízo de Deus é exclusivo para algumas pessoas ou é para toda a humanidade? Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as pessoas comparecerão diante do tribunal de Cristo, inclusive ele se inclui. Professor, agora eu estou espantado. O próprio apóstolo Paulo vai ser julgado por Deus? Sim, ele está dizendo isso aqui com todas as letras. O próprio Cristo vai avaliar tudo no dia do seu juízo? Nós não seremos avaliados por outras pessoas e ninguém vai escapar essa avaliação. Esse juízo ele é universal e pessoal. Diante de quem nesse tribunal nós prestaremos contas?
Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos capítulo 14, verso 12. E tem um detalhe importante: será que no dia do juízo nós vamos responder por nós mesmos ou por decisões de outras pessoas? A palavra de Deus está dizendo para nós que cada um dará conta de si mesmo. Não haverá transferência de responsabilidade. Nossa fé, nossas escolhas, tudo será avaliado individualmente. No dia do juízo de Deus, não vai adiantar botar culpa no governo federal, estadual, municipal, no marido, na esposa, nos filhos, nos colegas de trabalho. Não adianta botar culpa, porque a responsabilidade é sempre nossa, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E nós seremos avaliados num todo, as obras boas e as obras más. Então, tanto as nossas obras boas e más, elas não têm uma responsabilidade de terceiros ou de outros, mas de nós mesmos. Nós é quem decidimos acatar algo que vem de fora, bom ou ruim, para a nossa vida, e nós seremos julgados segundo a nossa decisão. Tudo bem, já entendemos aqui que todos nós vamos comparecer diante do juízo de Deus. Todos nós, todas as pessoas, pessoas salvas e pessoas perdidas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, nós terminamos de ver isso. Todos, bandidos, ladrões, bandidos arrependidos. Opa, não existe bandido arrependido. Ex-bandidos, ex-ladrões. Não é verdade? Todas as pessoas, aquelas pessoas que se julgam boas ou más, todas vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas tem um detalhe: no dia do juízo de Deus, será por onde vai começar esse juízo? Será que começa pelas pessoas ímpias que não querem nada com Deus? Ou será que esse juízo começa pelas pessoas que se importam com Deus, que estão buscando a sua fé, que estão buscando melhorar? Ou será que Deus vai começar esse juízo igualmente para todas as pessoas? Vamos descobrir a resposta. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que o primeiro grupo mencionado nas Escrituras, quando tem começo o juízo, é o grupo da casa de Deus. Ou seja, o julgamento de Deus começa por aquelas pessoas que professam ter fé. E isso mostra para todos nós que privilégio espiritual também traz responsabilidade espiritual. Mas será que esse juízo ele ocorre em tempo indefinido ou ele tem um tempo marcado? Vamos conferir? Atos capítulo 17, verso 31. Atos capítulo 17, verso 31. Será que Deus estabeleceu um tempo definido para julgar o mundo? Meus queridos amigos, a palavra de Deus está dizendo que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo e deu prova disso ressuscitando Cristo. E esse dia aqui não é um dia de 24 horas. Esse dia aqui representa um tempo, um período. Deus é muito organizado, Ele tem uma agenda, Ele é metódico, Ele já deixou tudo preparado com data e hora para começar. Esse juízo de Deus, ele não é aleatório. Deus, ele está no controle divino. E aí, você gostaria de saber que dia é esse? Que tempo é esse? Então fique comigo aqui, porque nós vamos falar sobre isso ainda nessa lição. Não saia daí, porque isso é muito importante. É o dia que Deus vai julgar a sua vida, a minha vida, que vai julgar a vida de todas as pessoas do planeta. Mas eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade do coração que existe uma passagem bíblica que diz que esse juízo, ele já começou. Que passagem é essa, professor? Pelo amor de Deus, me diga logo, eu vou dizer. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Essa passagem está mostrando uma proclamação global que alerta toda a humanidade para a hora do juízo. Meus queridos amigos, essa passagem tem um convite universal para
todas as pessoas, inclusive você. Então, portanto, preste muita atenção nisso aqui. Todos são convidados a temer a Deus, dar a Ele glória e adorar a Deus como Criador. Adorar aquele que fez o céu, que fez a terra, a fonte das águas. Professor, é mesmo? Sim. E o anjo aqui está citando parte de um texto do Antigo Testamento, que em uma outra lição eu vou mostrar para vocês. Mas esse primeiro anjo aqui, ele tem uma mensagem importante. Será que a humanidade está temendo a Deus? Será que as pessoas temem a Deus? Acho que as pessoas temem mais outras coisas. Temem os políticos. As pessoas estão preocupadas com a mudança global, mundial, quem vai invadir, quem não vai. Será que as pessoas estão preocupadas com Deus mesmo? Se elas estivessem, elas estariam estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Não estão. Claro que tem muitas pessoas que estão sim preocupadas, mas a grande maioria não está. E o anjo está convidando essas pessoas a temer a Deus. Será que as pessoas estão dando glórias a Deus? Será que as pessoas têm gratidão a Deus? Será que elas têm? Porque é o seguinte, todo mundo sabe que Deus fez o céu, a terra, não é? As pessoas leem, elas sabem, mas será que elas sentem glórias por isso? Será que quando elas olham para o mar, elas falam, nossa, grande coisa fez Deus, olha para o céu, para o sol, para a tempestade que cai, olha para o próprio ser humano, será que ela vê a figura de Deus por trás disso tudo? Ou ela está lembrando de Deus, às vezes, sobre isso, uma vez por ano, de vez em quando, ou quando alguém toca nesse assunto, hein? Porque é o seguinte, todos nós entramos nos carros. Eu tenho meu carro, eu entro aqui no meu carro e não lembro de Ford. Ford foi quem criou o carro. Mas se ele fosse tão importante na nossa vida, a ponto de nós amá-lo, toda vez que nós entrássemos no carro, a gente iria lembrar, nossa, Ford, né? Fez isso tudo para nós estamos aqui. Nós não lembramos porque ele não é importante, mas quase todo mundo sabe quem criou o carro. O avião também. Então, com Deus não pode ser assim, a gente tem que sempre ver Deus nas coisas, em tudo que Ele fez. O anjo também está convidando a adorar a Deus como Criador, porque às vezes nós damos mais importância às coisas aqui do planeta aos homens. Nossa, descobriram a vacina para essa doença, olhamos para os cientistas e nós esquecemos de Deus que dá capacidade para eles, sabe? Nós olhamos para o planeta Terra, olhamos para um monumento que é construído aqui pelos homens e a gente então fala, nossa, que político inteligente, né? Esquecemos quem está por trás disso tudo, é Deus que permite o conhecimento da ciência. Nós estamos deixando Deus em segundo lugar. Estamos esquecendo do Criador, vamos passar férias em muitos lugares, a gente mergulha no mar, a gente anda por aí em resorts, não é verdade? A gente vai em lugares onde a natureza é muito linda e nós não lembramos de Deus, olhamos para aquilo como, nossa, como eles cuidam bem disso aqui, não é? Mas nunca estamos lembrando de Deus. E aí essa é a mensagem do primeiro anjo. E a pergunta é, mas esse anjo vai vir aqui na Terra para poder falar isso para as pessoas? Então eu preciso dizer para você que a palavra anjo nem sempre na Bíblia são seres celestiais, mas pessoas que levam uma mensagem. Portanto, todo aquele que leva uma mensagem é um anjo. Então nós temos mensageiros celestiais e mensageiros humanos. O Apocalipse 14 está falando do primeiro, segundo e terceiro anjo, mas eles são anjos humanos, são pessoas que estão levando uma mensagem eterna, voando pelo meio do céu, um evangelho eterno. Você gostaria de conhecer esse evangelho e viver esse evangelho eterno? Pois essa é a mensagem pregada pelo primeiro anjo. Professor, você tem alguma passagem bíblica que mostra que anjos também são seres humanos? Sim. Apocalipse capítulo 1, verso 20, por exemplo, os mensageiros das igrejas do Apocalipse eram anjos. Malaquias capítulo 2, verso 7, os sacerdotes eles eram chamados de anjos, mensageiros do Senhor. E assim nós temos muitas outras passagens na Bíblia que mostram que pessoas também podem ser anjos, ok?
Mas aqui em Mateus capítulo 24, verso 14, diz que o evangelho será pregado a toda criatura. Exatamente Mateus 24, 14 é uma passagem do mesmo tempo de Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. É a mesma passagem, é o mesmo momento. Essas pessoas que levam o evangelho a toda criatura são as pessoas que representam o primeiro anjo. Mas essa mensagem que é levada a toda criatura não é qualquer mensagem. É temer a Deus, dar glórias para Deus e reconhecer a Deus como o Criador de tudo. Tem uma mensagem específica, está me entendendo? Essa é a mensagem, por quê? Porque é chegada a hora do juízo. Professor, sim, essa passagem indica que o juízo já chegou. Portanto, então, o primeiro anjo de Apocalipse 14 representa homens e mulheres levantados por Deus para proclamar o evangelho eterno e anunciar que o juízo já chegou. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 14 de forma didática, é apresentado para nós que essa mensagem da hora do juízo, ela é anunciada antes da volta de Cristo. Observe aqui, Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz que é chegada a hora do juízo. Não está dizendo vai chegar a hora do juízo. Está dizendo é. O verbo está no presente, o verbo ser. Isso indica o juízo em andamento e não o juízo final após a volta de Cristo, lá depois do milênio. Muito bem, você viu aqui no verso 7 que tem um chamado que é chegada a hora do juízo. Agora continue lendo e vamos aqui para o verso 14. Apocalipse capítulo 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem. Meus queridos amigos, aqui Jesus aparece vindo nas nuvens, uma referência clara à sua segunda vinda. Nós podemos comparar Apocalipse 14, verso 14, está mostrando aqui Cristo vindo nas nuvens, com Mateus capítulo 24, verso 30, que ele também vem nas nuvens com poder e grande glória, com Atos 1:11, quando ele vai para o céu e entra numa nuvem, e ele diz que vai voltar da mesma forma, Apocalipse capítulo 1, verso 7. E tem um detalhe importante, porque o anjo está anunciando que é chegada a hora do juízo. E isso, eu já disse, não é a sentença final após o milênio, porque que sentido faria, já que o Espírito Santo de Deus não estaria mais na terra, a porta da graça já estaria fechada, que sentido faria um anjo convidar as pessoas ao arrependimento, a adorar a Deus, a temer a Deus, a aceitar Deus como Criador, além de ser uma segunda oportunidade, o que a Bíblia não prega em lugar nenhum? Isso seria incoerente com o texto bíblico que diz que nós vamos ter um período, um momento onde essas pessoas receberão a sentença final. Não é mostrado aqui na palavra de Deus que elas terão chances de arrependimento. Se fosse assim, então as pessoas diriam, olha, posso aprontar hoje aqui e certamente vai me ter uma nova oportunidade lá no futuro. Mas não, a passagem, além de não deixar essa interpretação, ela é clara, porque no verso 7, como disse, mostra que é chegada a hora do juízo, está no presente, e na sequência, Jesus aparece nas nuvens dos céus, aqui no verso 14. Então, meus queridos amigos, o que nós podemos concluir disso tudo? No verso 7, o anúncio do juízo acontece. E esse anúncio acontece antes da vinda de Cristo. Veja aqui o verso 14. E logo, trata-se de um juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Cristo. E eu não posso deixar de falar para vocês que aqui no verso 6 de Apocalipse capítulo 14, essa mensagem do primeiro anjo, ela é universal, mas além de tudo ela é urgente. E essa mensagem urgente, ela tem um endereço certo para proclamar aos que habitam sobre a face da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Você está percebendo que não fica ninguém de fora? Essa mensagem tem que ser pregada para todas as pessoas. Não dá para ficar limitada na sua casa, na sua rua, no seu bairro,
no seu estado, é uma mensagem mundial. É isso que a Bíblia está falando. Tem que ser considerado isso, sim. E o que eu estou dizendo para você aqui, o que nós terminamos de ler, isso confirma que essa é uma mensagem global, que precisa ser levada por seres humanos, pois o Evangelho se espalha por testemunho, por pregação e por missão. Apocalipse capítulo 14, verso 7 está dizendo o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória. Mas essa não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Mas aqui nós estamos vendo um chamado ao arrependimento. Deus está chamando aqui a reverência. Deus está chamando aqui a adoração correta antes que ele volte. Isso tudo é antes da volta de Cristo. Eu quero que fique bem gravado aí na sua mente que o primeiro anjo de Apocalipse 14 não representa um anjo literal, mas sim o povo de Deus pregando o evangelho eterno a toda criatura, para toda a humanidade. Essa mensagem que precisamos pregar para toda criatura, para todo o planeta, diz que o juízo já começou e esse juízo é antes da volta de Cristo. E como sabemos disso? Porque a vinda de Jesus, ela ocorre no verso 14, depois dessa proclamação. Trata-se de um chamado urgente para a humanidade, para se voltar a Deus, enquanto ainda há tempo de graça. Bom, meus queridos amigos, no dia do juízo, aqui na terra e no céu também existem registros, e seremos julgados por esses registros. Mas com base em que registro nós seremos julgados? Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Que evidências serão abertas no tribunal de Deus? Meus queridos amigos do Grupo Além da Visão, você que está me ouvindo, isso aqui é muito importante porque no dia do juízo, livros serão abertos. Sim, livros serão abertos. E nesses livros nós temos os registros das nossas obras, das nossas decisões e do nosso relacionamento com Deus. E no dia do juízo também nós teremos o livro da vida, que é decisivo para o destino eterno. Quem compõe esse tribunal celestial? Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Quem Daniel viu participando da cena do juízo? Nessa passagem, o profeta Daniel está descrevendo a cena do juízo de uma maneira muito majestosa. Deus é o juiz supremo e ele está cercado por milhares de seres celestiais. E Daniel vê mais, ele vê que esse dia do juízo, ele é solene, ele é justo e ele é organizado. Ah, mas no dia do juízo, coisas serão reveladas para Deus? Sim! E o que será revelado? Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. A palavra de Deus está mostrando para nós que Deus vai trazer em juízo todas as obras, públicas, secretas, boas ou más. E aí você deve estar se perguntando agora, coisas secretas, então Deus vai revelar o meu pecado. E digo para você que todos os pecados, a maioria, são escondidos, mas Deus está falando de coisas muito mais profundas. São daquelas coisas visíveis, mas que são ocultas. Como assim, professor? Sim, porque, por exemplo, aqui diz que vai julgar as coisas boas, mas você pode estar se fazendo outra pergunta. Como que vai julgar uma coisa boa? Mas será que atrás da ação de uma pessoa, até inclusive usando a própria religião, talvez dando sopa para alguém, dando suco, leite, pão, de repente essa pessoa é um líder religioso, pode ser, pode até ser um pastor, por que não? Apocalipse capítulo 21, verso 8 fala que os cães serão lançados no lago de fogo. Os cães são o quê?
aqui Isaías capítulo 51, verso 10, diz que os cães são os falsos pastores. Existem os bons pastores, mas a Bíblia alerta que existem os maus pastores, os falsos pastores. São pessoas que estão na obra, estão na religião, estão pregando, fazem um monte de coisa, mas que não estão preocupados com as ovelhas, estão preocupados com números, com holofotes, com aplausos. Os seus corações estão distantes de Deus e eles também passarão pelo juízo. Jean Carlos, eu não sabia disso. Sim, ser pastor é algo muito bom, não é? Como existem outras coisas boas. Você está me dizendo aqui, eu faço uma festa para as pessoas carentes. Tudo bem, é muito bom. Mas será o que está por trás dessas ações? Será o que está por trás de ser um pastor? Está por trás de fazer doações para as pessoas pobres? O que está por trás disso tudo, hein? Será que é amor ao próximo, amor a Deus, ou tem uma outra razão escondida? E aí Deus vai trazer essas coisas ocultas que a gente não sabe. E Deus vai estar julgando essas coisas boas que fazem por aí afora, que são boas de verdade, ajudam as pessoas, mas que tem algo oculto por trás. Deus também vai revelar as coisas más. Por quê? Porque você acha que, por exemplo, que matar alguém é bom ou é mal? Você vai falar assim, já é muito mal. Claro, mas será que a pessoa ali com o seu carro atropelou alguém e essa pessoa morreu? Foi porque ela quis? Foi sem querer? Então Deus vai julgar isso, é uma coisa má, mas que será julgado. Então uma coisa ruim aqui, que não deveria ter acontecido e aconteceu, mas que essa pessoa está isenta, ao passo que talvez uma pessoa esteja fazendo uma coisa boa, mas é por puro fingimento. Então nada vai escapar no dia do juízo. Eu preciso dizer isso aqui, porque isso vale para todo mundo, vale para mim, vale para você que é médico, engenheiro, para você que é rei, presidente da república, inclusive para os pastores. E isso também vale para o Judas, que estava acima dos pastores, digamos assim, porque estava ali do lado de Cristo. Vale também para o apóstolo Paulo. Ô Jean Carlos, então nós não podemos ter certeza da nossa salvação, já que nós seremos julgados? Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Hoje é o dia da salvação, ok? Mas isso funciona mais ou menos assim. Você compra uma passagem, certo? Você tem o direito de viajar. Você comprou a passagem. Mas na hora do embarque você precisa apresentar essa passagem, certo? Mas se você comprou e pagou, quem vai apresentar essa passagem para você é Jesus, porque Ele é o seu advogado. Então no dia do juízo Ele é o seu juiz, mas também está ali a apresentação como advogado, porque ele diz, olha, ele pagou, está tudo certo, então ele pode embarcar. Então, amigo, amiga, se você comprou uma passagem, está tudo certo, não precisa temer. Se o seu carro está certo, documentação em dia, se você está enxergando a polícia à sua frente, não tenha medo. Não precisa ter medo, ok? Você vai ser liberado, do mesmo jeito que você vai entrar no ônibus e vai viajar. Ou você fica com alguma dúvida quando você compra a passagem? Será que eu vou viajar ou não? Será que vão me deixar entrar no ônibus ou não? Você fica com essa dúvida? Então não precisa ficar com dúvida. O juízo de Deus é exatamente para validar aquilo que você fez durante a sua vida, sejam obras boas ou más. E não quer dizer necessariamente que obras más vão te tirar do céu e que obras boas vão te levar para lá. Tudo vai ser julgado, certo? Isso que eu estou dizendo para vocês revela a seriedade do juízo de Deus e a sua justiça. E as nossas palavras terão um peso no dia do juízo? Mateus capítulo 12, versos 36 e 37 confirma para a gente. Será que aquelas coisas que nós falamos sem pensar vai ter efeito no dia do juízo? A gente fica nervoso, chateado, aborrecido, xinga, fala o que vem na boca. Será que isso tem importância no dia do juízo? Toda palavra será considerada. Sabe por quê? Porque as palavras, elas revelam o coração e elas podem testemunhar a favor ou contra nós. Será que a Bíblia fala de algum registro especial para os fiéis? Malaquias capítulo 3, verso 16. Como Deus pode então observar a fidelidade, o amor daquelas pessoas que o temem? Deus tem um registro especial para todas as pessoas que são fiéis, que honram o seu nome.
E quando eu falo de fidelidade, eu falo daquelas pessoas que amam a Deus. Deus capta esse amor do seu coração. Deus não é indiferente à fidelidade silenciosa. Por mais que ninguém possa ouvir essa fidelidade, que ela não tenha saído da sua boca, mas Deus capta aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Nada melhor do que Ele para perceber isso. Agora, professor, onde estão escritos os nomes dos salvos lá no céu? Filipenses capítulo 4, verso 3. Vamos descobrir em qual livro está registrado o nome dos salvos. Os nomes das pessoas salvas estarão escritos no livro da vida, que é símbolo da aceitação da graça e da comunhão com Deus. Amém? Muito bem, professor, os nomes estão escritos no livro da vida, ok, entendemos, mas o que acontece com aquelas pessoas que decidiram abandonar a Deus de forma consciente, não querem mais ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não gostam mais de Deus, ou sei lá, ou querem servir a Satanás, decidiram ser ateu? Êxodo capítulo 32, versos 31 a 33. Essa passagem mostra para nós que sim, o nome da pessoa pode ser riscado do livro da vida. Você já pensou, meus amigos, que coisa triste? Mas quando que esse nome será riscado? O verso 33 diz, sim, se alguém pecar contra mim, eu riscarei, aqui é futuro, eu riscarei o nome dessa pessoa do livro da vida. Quando que vai riscar? No juízo pré-advento, antes da volta de Cristo. Quando a vida da pessoa já estiver decidida. Se a porta da graça fechar hoje, esse nome poderá ser riscado a qualquer momento antes da volta de Cristo. Mas se a pessoa já está morta, então Deus, a partir do momento que determinou um tempo para poder rever esses registros, Ele passa pela vida da pessoa e pode riscar o nome dela. Sim, então Ele diz que sim, pode riscar sim o nome do livro da vida. Mas Deus não risca agora. Porque enquanto nós estamos vivos e a porta da graça está aberta, então você pode aceitar a Cristo, pode não aceitar, você pode ter fé, depois não ter. Isso pode acontecer, senão fica, risca para cá, coloca para lá, depois volta para cá de novo. Então, enquanto a pessoa está aqui viva, o nome dele ou dela não é riscado do livro da vida. E Jesus é o nosso advogado, ele continua trabalhando. Agora, quando riscar o nome, já era, perdeu a salvação. É sempre bom lembrar que o nome da pessoa será riscado não porque Deus quer, mas porque a pessoa decidiu isso ao longo da vida. Mas, professor, e para aquela pessoa que decidiu manter o seu nome no livro da vida, tem alguma promessa para ela? Tem. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O texto diz que ao vencedor que não desistiu, o seu nome será preservado no livro da vida. Olha que maravilha! E mais, ele será vestido com vestiduras brancas. E essa pessoa será reconhecida diante de Deus por Jesus Cristo. E qual será o padrão desse juízo? Qual será a norma? Hein, professor? Aqui na Terra a gente tem as leis, Constituição Federal, o Código Penal, mas e o juízo de Deus? Qual será o padrão? Tiago, capítulo 2, versos 10, 11 e 12. Tiago, capítulo 2, verso 10 até o verso 12, está indicando que nós seremos julgados pela lei da liberdade, indicando que existe sim lei, e ela vai estar presente no dia do juízo. Olha que interessante, ela é chamada de lei da liberdade. Por que, professor? Ela é chamada de lei da liberdade. Eu ouvi falar que a lei trazia escravidão. Será mesmo? Quando a Bíblia pede para você não adorar imagem, isso está te escravizando ou está te trazendo liberdade? Quando ela pede para você não matar, isso está te trazendo liberdade ou uma prisão? Não é? Se a sua resposta for, isso está me trazendo liberdade, agora você já sabe que nós seremos julgados por essa lei. A lei de Deus foi criada para dar liberdade às pessoas, não foi criada para aprisionar as pessoas, ela não foi criada para fazer as pessoas transgressoras, mas para que elas pudessem olhar para a lei e ver nela um espelho. Por trás de cada mandamento da lei de Deus existe um princípio, e esses princípios eles são o caráter de Deus. Seremos julgados pelo caráter de Deus. Amém?
Qual é o papel de Cristo no dia do juízo? Hebreus capítulo 7, verso 25. A passagem está mostrando para nós que Cristo é o nosso intercessor. No dia do juízo, ele vai ter também esse papel importante, também porque ele também é o juiz. Mas ali está a sua representação de advogado. Mas, professor, não estaremos mortos caso a gente morra antes da volta de Cristo? E como que ele vai nos defender? Já não estará tudo decidido? Sim, mas ele vai apresentar a sua passagem e dizer para Deus assim: olha, ele comprou a passagem, aliás foi eu que paguei por ele, está tudo certo, a documentação está em dia, pode deixá-lo ressuscitar. Ou como se dissesse assim, pode deixar ele subir no ônibus, entrar no avião e voar. Então ele vai ser o nosso intercessor diante do Pai, certo? Então ele está fazendo isso hoje, sendo o nosso advogado, preparando toda a nossa papelada, certo? Mas quando a gente morrer, essa papelada fecha e no dia do juízo ele vai apresentar para Deus. Não vai ter nenhuma dúvida se eu serei reprovado ou não. O que foi definido até o momento da nossa morte, ele vai apresentar lá só para exatamente Deus permitir que você ressuscite. Ele precisa fazer isso. É a função dele de intercessor. Mas, professor, e se a gente pecar, se a gente cair, como é que fica? 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, responde para a gente: Cristo é o nosso advogado. Nós não estamos sozinhos. Cristo conhece as suas dificuldades, as suas fraquezas mais do que você mesmo, portanto, ele é perfeito para poder te defender. Olha, Deus não lançou advogado para te condenar, mas para te defender. Agora, você só vai ter um advogado se você procurar o advogado, certo? O advogado não vai sair correndo atrás de você: ei, eu quero ser seu advogado. Então, quando você procura um advogado, você vai abrir o seu coração para ele e ele vai poder te defender. Então, é assim que Jesus faz. Se você o procura, ele será o seu advogado. Ele vai te defender porque ele conhece você, ele fez você, ele conhece a sua origem mais do que você mesmo. Não precisa nem ficar dando desculpas para Cristo, porque ele realmente, com muita profundidade, com muita diligência, ele conhece todos os atalhos da sua vida, ele conhece tudo, tá certo? Então ele confia nele, ele é o seu advogado nos dias de hoje. É aqui o que a palavra de Deus garante para cada um de nós. Meus queridos amigos, e assim nós chegamos na conclusão do nosso estudo de hoje. Daniel capítulo 8, verso 14, revela para nós que já existe um juízo em andamento, e eu vou falar dessa lição posteriormente para vocês. Mas as nossas obras hoje, elas não servem para nos salvar, mas elas afirmam e confirmam exatamente a natureza das nossas obras, quem está por trás das nossas obras, quem nós amamos. Aprendemos também que Cristo quer ser o nosso advogado, ele já assumiu na cruz toda a nossa culpa. Se nós permanecermos em Jesus Cristo, o seu registro perfeito cobre toda a nossa história. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Não é uma pergunta apenas teológica, mas é uma pergunta pessoal. Você deseja entregar o seu caso hoje na mão de Jesus? Eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo, para a gente finalizar essa lição. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum estudo, comente, compartilhe, deixe também o seu like. Se a sua resposta na sua vida for aceitar Cristo como seu advogado, diga sim, eu quero Jesus como meu advogado. Então vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, juiz justo e cheio de misericórdia, agradecemos porque no tribunal da vida nós não estamos sozinhos. Reconhecemos as nossas falhas e hoje entregamos nas suas mãos. Aceitamos Jesus como nosso advogado, como nossa esperança e como nossa salvação. Examina o nosso coração, transforma as nossas escolhas e mantenha o nosso nome no livro da vida. Que vivamos preparados não pelo medo do juízo, mas pela confiança na graça de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.